Atos 16, versículo 23. Vamos falar sobre entendimento, sobre abrir o nosso entendimento. Nós vamos começar falando sobre Paulo e Silas na prisão. Depois que Paulo, aquele adivinho, estava atrás de Paulo, falando que ele é grande homem de Deus, aí ele ficou meio que já saturado daquele homem atrás dele, mandou o espírito sair dele, um espírito de adivinhação. O povo daquela região ficou com a raiva de Paulo e Silas, porque eles ganhavam muito dinheiro com aquilo, né? Que muitas pessoas acreditavam. Os romanos, principalmente, acreditavam muito nisso antigamente. Eles tinham vários deuses, acreditavam, todas essas coisas acreditavam. E eles ganhavam dinheiro com isso, né? Era uma adivinhação ali, um dinheiro pro homem. Aí até que Paulo falou para o espírito de adivinhação sair, eles perderam, começaram a entender que eles iam perder dinheiro. Aí eles ficaram com raiva, mandaram jogar Paulo e Silas na prisão. Vamos começar falando do versículo 23. Já está na tela? Já. Diz o seguinte: E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe assegurou os pés no tronco. Você vê que não foi nem no cárcere qualquer não, foi no cárcere interior. Antigamente nas prisões romanas, o cárcere interior é aquele que só ia por cima, né? Você jogava o homem lá de cima ali, tinha uma escadinha só para ele descer, ele não tinha nem contato com a luz do sol. Ele diz o seguinte, versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todos trêmulos se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Eles pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Nós temos aqui um relato muito forte, muito interessante, sobre Paulo e Silas e esse carcereiro. Você já imaginou algo assim? Louvando a Deus, que as prisões se abriram, um grande terremoto vinha, imagina, o clamor que estava naquele lugar ali, a presença de Deus ali tomou conta daquele lugar e destruiu tudo, veio tudo abaixo. Tudo estremeceu, tudo ali se abriu, as cadeias se abriram, tudo ali foi por água abaixo. E só ficaram ali Paulo e Silas e os demais presos, ficaram ali todos atordoados, porque você imagina, né? Do nada, isso é coisa que não acontece, chegar do nada. Um terremoto é algo já difícil, né? Você sentir, quem já passou aqui, eu creio que a maioria, quase ninguém nunca passou por um terremoto na vida, mas é algo bem complicado. As coisas começam a tremer do nada, então você imagina algo até ponto das cadeias se abrirem, cair aqui dali e tudo se abrir. Então foi algo fenomenal que Deus fez ali. Mas tinha um certo problema. O homem que guardava a cadeia. Aquele homem estava ali, o carcereiro. Naquela época, os romanos tinham um que guardava sempre as cadeias. Ele era o diretor, o carcereiro principal. Tinha ali seus guardas, tudo bem, mas ele é que tomava conta de todos. Então, se alguma coisa, algum prisioneiro fugisse, ele pagava com a vida. Tanto ele como os da casa dele. Não era só aquele negócio de, tudo bem, eu vou facilitar para um prisioneiro, vão só me matar. Não, eles iam atrás da família também. Os romanos eram piedosos. Eles não tinham muita conversa com eles, não. E ele chega a certo ponto de falar assim, ele falou, nossa, aconteceu aqui, foi uma desgraça para mim, do ponto de vista dele. Todos fugiram. Se um fugindo já matavam ele, imagina todos. Aí ele fala assim, meu Deus do céu, na minha linguagem, né? Eu falando, pensando. Agora, melhor me matar do que os outros ainda vão me judiar de mim ainda vão me massacrar para depois me matar, ainda tem minha família ainda, eu não vou passar por isso não. Deixa eu adiantar o serviço.
Aí Paulo grita lá de dentro: não, não faz isso não, calma. Deixa eu te mostrar uma coisa. E é nesse deixa eu te mostrar uma coisa que vem a palavra entendimento. Esse homem tinha um entendimento fechado para as coisas de Deus. Ele entendia somente aquilo dali que ele vivia, o mundo que ele vivia. O mundo na época dos romanos. Então ele entendia que se alguém fugisse, ele pagava com a vida. Não era isso? Certamente. Era isso. Mas o que nós temos vivido? Que mundo nós temos pegado e que mundo nós temos vivido ao nosso redor? Qual é a leitura que nós temos na nossa vida? O que nós temos? Será que quando vem a doença, nós estamos ligados a esse mundo, quando o médico fala que não tem mais jeito? O que nós estamos vivendo? Será que quando a família chega ali com um problema, situação, mais um problema, mais uma dificuldade, mas nós acreditamos que é isso? E aceitamos esse problema, aceitamos essa dificuldade. Porque é normal no mundo que vivemos. Até na Bíblia está escrito que nós não somos desse mundo. Nós estudamos desde domingo retrasado, domingo passado, sobre o reino de Deus. Mas o nosso entendimento está fechado para isso. Nosso entendimento está fechado para as coisas de Deus. Nós apenas ligamos, estamos igual o carcereiro. É as leis romanas. O que a lei diz, eu vou cumprir. Muito na pandemia, fecharam seus negócios, fecharam suas atividades, encerraram com tudo, porque era a pandemia. Acabou a pandemia, na teoria, né? Que já está todo mundo, praticamente todo mundo sem máscara. Só usa máscara quem quer e nada contra, continua usando a sua, se caso assim queira. Mas nós vemos que sempre culpamos alguma coisa porque vivemos neste mundo. Mas nós não fomos feitos para viver neste mundo. Nós fomos feitos para viver no reino de Deus. E o reino de Deus não existe essa coisa de chegou a certo ponto porque é a guerra. A gasolina está quanto? 7 já, quase 7. Ou 7, tem lugar que está 7 já, né? 7,10, 7,9. É o diesel, está caro também. Mas a nossa vida continua do mesmo modo. Nós temos um Deus tão fraco no nosso ponto de vista que Ele não consegue nem nos abençoar. Que chega a certo ponto e fala assim, não, mas eu não tenho mais nada, eu não tenho mais como fazer, como viver. A que ponto eu estou chegando e não tenho mais possibilidades? É esse carcereiro. Ele tinha ideia de um mundo que ele vivia. Mas ele pergunta, Paulo, você vê que ele pede luz, né? Saltou dentro e todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. Você pergunta, o que é necessário para me salvar? O que é necessário que faça para me salvar? Então ele queria o quê? Ele queria uma resposta. Ele queria se salvar. Ele queria um entendimento. Ele queria algo que ele pudesse fazer para salvar ele quanto a família. Porque Paulo e Silas ficaram ali. Nenhum fugiu. Mas as cadeiras foram quebradas. Como é que ele ia explicar? Falar assim, olha, foi um terremoto que deu só aqui na prisão. Não deu em nenhum lugar mais. Foi só aqui, não foi na casa do general, não. Nem na casa do sargento, nem do coronel. Foi só aqui na prisão. Como é que ele ia explicar isso? Tinha explicação? Não tinha. Ele estava vivendo ali aquele caso, tudo fechado para ele. Ele falou, meu Deus, ele pedindo luz. Quantos de nós não estamos precisando de uma luz na nossa vida para resolver algum problema? E qual é a luz que pode entrar na nossa vida? É esse mesmo que você respondeu. É Deus, é Jesus. Ele é a luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Seguir nas palavras de Deus, seguir naquilo que ele está falando. Ele já chega assim e fala, Paulo, calma aí, rapaz, deixa eu te ajudar. O que ele fala? Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Então nós temos um caso aqui de um homem que precisava de uma palavra. Precisava de algo para mudar de vida, porque a certo ponto já era o final para ele. Já era o final. Não tinha mais jeito. E aqui, certo ponto, já no final para a gente, em algumas áreas da nossa vida. Nós chegamos e falamos assim, meu Deus, para piorar não falta pouco, hein? Para piorar só faltou a guerra mesmo. Só falta o Bolsonaro também querer entrar na guerra. Só faltou isso agora. Nós culpamos os governantes, nós culpamos, não que nós não devemos estar presentes,
Inclusive, vote no final do ano, em novembro, outubro. Não deixe de exercer sua cidadania. Mas nós ligamos muito para isso. Mas nós temos que entender primeiro que nós não somos desse reino. Nós somos o reino de Deus. O reino de Deus, Deus é que reina. E Ele está sempre aberto para nos dar uma vida com abundância. Não uma vida que você vai ficar chorando. Eu até vi um vídeo para trás, claro que não é o caso, mas foi perguntar para o rapaz o que ele achava do preço da gasolina R$7. Ele falou, não acho nada. Eu continuo com o dinheiro para comprar. Eu tenho dinheiro. Eu estou conseguindo mais, estou ganhando mais. A não ser que ele fosse dono do posto, né? Estava bem naquilo dali, né? Mas eu creio que não era. Mas você vê que ele não estava se importando, mas nós não se importamos tanto, mas ficamos tão frustrados, tão amargurados naquele problema, que nós esquecemos do nosso Deus maior. Nós esquecemos que temos um Deus grande, um Deus de abundância, um Deus que vai nos servir, um Deus que vai estar ali pronto para nos ajudar. Mas nós estamos preocupados com a inflação, porque está aumentando muito o óleo de cozinha. Se preocupe primeiro em estar perto de Deus. Se preocupe. Você fala assim, tá caro? Tá caro, eu sei que tá caro. Também vou no mercado, como diria o outro, né? Também estou indo, estou vendo. Mas a nossa confiança tem que estar em Deus primeiramente. Quando nós confiamos em Deus, você fala assim, Senhor, olha, tá complicado. Não tenho luz nenhuma aqui, só há trevas. Vai chegar alguém e falar assim, calma aí. Deixa eu te mostrar a luz. Creia no Senhor Jesus. E é difícil quando acontece isso, porque nós temos certo problema em crer. Porque o nosso entendimento está fixado neste mundo. Lembra que nós falamos de Nicodemos? Semana passada? Ele fala, Deus, Jesus, o que eu preciso fazer? Porque era Nicodemos, um grande fariseu, grande homem das Escrituras, sabia de Gênesis a Deuteronômio de cor. Você imagina isso? Se você perguntar para mim, talvez eu não saiba Gênesis 1 inteiro de cor. Sei que está escrito lá, mas de cor, sabendo até as vírgulas, igual eles sabem, dali era algo que os fariseus tinham como meta, né? Eles tinham que ter isso. Não podia ser sacerdote. Mas nós vemos que ele tinha tudo ali, mas quando chegou na parte do reino de Deus, ele falou, mas o que é isso? Mestre, me ajuda. Eu quero entender. Então ele está falando o quê? Eu quero entendimento. Pois eu sei muitas coisas, mas isso aqui eu não tenho nenhum por cento de entendimento nisso. Abra meu entendimento. E Jesus foi abrir o entendimento dele. Às vezes nós temos que pedir a Jesus que abra o nosso entendimento, porque nós estamos fechados para as coisas. Fechados para aquilo que Deus nos deu. Deixa eu pegar aqui, quer que você abra sua Bíblia agora? Ali em Romanos 12, 2, põe na tela aí, que eu não vou nem abrir aqui não. Romanos 12, 2. Diz o seguinte. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que qual seja, falhando o microfone, mas prometeis qual seja pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vimos que nós temos que fazer o quê? Renovar. Renovar para sermos transformados. Renovação do quê? Do vosso entendimento. Nós temos que buscar essa renovação. Nós temos que ser transformados, porque, como eu falei, não nós seremos igual aquele carcereiro. Nós estaremos apenas ligados a isso, ao que nós estamos ao redor. Aquilo que tem nos ligado, esse mundo que jaz do maligno. Mas nós não nos importamos em transformar. E como nós nos transformamos? Pelas Escrituras Sagradas. Lendo, aprendendo,
tendo comunhão com Deus, tendo relacionamento com Deus, transformai o vosso entendimento. Renovação, tirar tudo aquilo que você pegou do mundo, que o mundo fala, que o mundo diz, para viver com outro, que é o reino de Deus, o mundo de Deus. Quando nós vivemos no mundo de Deus, nada é tão grande quanto o nosso Deus. Não há doença, não há miséria, não há problemas de saúde, não há problemas de relacionamento, não há nada que seja maior que o seu Deus. Não há nada. Não é uma droga, não é uma bebida, não é nada. Nada é maior que o seu Deus. E nós vemos que ele fala para aquele carcereiro, é você e a sua casa. O mundo diz que para a sua vida não tem mais jeito. Para a sua casa não tem mais jeito. Para a sua família não tem mais jeito, porque o fulano lá está drogado já. Ele não tem mais volta. Olha, não tem mais jeito para ele não. Foi ameaçado já, está devendo todo mundo. Ele está devendo a agiota, está devendo não sei o quê. Coloque a vida dele nas mãos de Deus. Ore pela sua família. Peça a Deus uma luz. Mas confie neste reino de Deus. Confie que esse reino pode transformar. Mas para isso você precisa o quê? Abrir o seu entendimento. Começar a entender a maneira de que Deus age, não a maneira que você age. Porque a nossa maneira, às vezes, pode ser muito carnais, vamos dizer assim. Nós podemos ver pela carne. Porque a maioria das vezes, nós vemos e falamos o que sentimos. Eu posso dizer para você que a poltrona aqui é vermelha. Ou vinho, para que sejam muitos, mas para mim é vermelha, né? Mas nós vemos isso. Nós não conseguimos ver além disso. Mas Jesus vê muito além disso. Muito além da sua vida. Às vezes você está parado um tempo. Você fala assim, eu só consigo ganhar isso faz muito tempo. Eu não saio desses R$2.000. 2.000 é pouco? Muito pouco para o dia de hoje. Porque eu estou pensando grande. Você está ganhando 2.000? Não se conforme. Peça a Deus uma luz e Ele vai abrir uma janela para você, uma porta para você maior. Mas confie nesse Deus. Deus tem mais para te dar, mas não conformeis com este mundo, porque Ele diz o seguinte, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita. Vontade de quem? É a sua? Então não é a sua, é a de Deus. Mas a maioria das vezes nós queremos fazer a nossa vontade. E esquecemos da vontade de Deus. E a vontade de Deus é perfeita, é boa e é agradável. Nós não vamos precisar chegar em casa e ter dificuldades. Porque se Deus é perfeito, Ele cuida de todas as coisas. Se Deus é perfeito, Ele vai cuidar da sua casa quando você não está lá. Está acontecendo algum problema, dificuldade na sua casa? É hoje o dia da transformação. Que você começar a entender, compreender o que é que você tem que ser feito. Que Deus vai te dar uma luz, conforme aquele rapaz chegou lá, o carcereiro, falou, olha, o que eu tenho que fazer para me salvar? Talvez você pergunte hoje para você, pergunte para Deus hoje, o que eu tenho que fazer para me salvar? O que eu tenho que fazer na minha casa para salvar minha casa? Eu quero uma luz, eu preciso de uma luz. Eu só não aceito que fique do mesmo modo. Não tem como mais aceitar isso. Não tem como mais aceitar que a minha casa continue sofrendo. Não tem como. Se não está a palavra, está escrito que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita, eu não estou nada agradável com isso. O que será? Nós temos casos e mais casos de pessoas que experimentaram a perfeita e boa e agradável vontade de Deus. E Deus o abençoou grandissimamente. Nós temos casos de Obed-Edom. A Arca da Aliança ficou 3 meses na casa dele. Obed-Edom. 3 meses. A arca simbolizava a presença de Deus. E em 3 meses, nós vemos que a casa de Obed-Edom prosperou. Ele e seus filhos, tudo que estava ao redor dele, prosperou. A arca de Deus, a presença de Deus. 3 meses. Olha o que ela fez. E por que então ela não faz na nossa vida? Nós estamos há mais de 3 meses. Por que nós não conseguimos viver isso? Experimentar isso de Deus, experimentar essa coisa que é maravilhosa,
Porque se eu estou abençoado, minha mulher tem que estar abençoada também. Minha filha, meu filho, quem quer que seja, está ao meu redor, está aqui. Abraão foi abençoado, o filho de Abraão também. E o filho dele. E até hoje nós somos abençoados por causa daquela promessa, aquela palavra. Mas nós temos que abrir o nosso entendimento. Ali do Deuteronômio 6, versículo 4, deixa eu me apressar, senão não consegui falar tudo hoje. Eu quero falar tudo. Deuteronômio 6. Deuteronômio 6. Versículo 4. Já abriram? Já conseguiram? Vamos ler o versículo 3? Coloca o 3 na tela. Isso. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que emana leite e mel. Versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e deles farás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e escreverás nos umbrais de tua casa, nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzindo na terra de que jurou a terra de teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria onde há grandes e boas cidades que tu não edificaste. Vamos dar uma paradinha aqui. Mas você vê que ele fala assim, e as intimarás a teus filhos, e deles farás sentado em tua casa. Vamos pegar esse trecho aqui. Você vê que Deus está aqui abençoando o seu povo, dando uma palavra de esperança, uma palavra de bênção. Você vê que maravilha, né? Você vai edificar coisas grandiosas, você vai edificar coisas que jamais fizeram. Estou te abençoando, mas não se esqueça das palavras dos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Não se esqueça dos meus mandamentos. Ele fala assim, intimarás os teus filhos, e delas farás assentado na tua casa. Quantos de nós, às vezes, nós queremos uma vida boa com os filhos, com os pais, com os netos, mas quantos de nós estamos, às vezes, nem perdendo tempo, né? Ganhando um tempo maravilhoso com eles, para falar das coisas de Deus? Ou nós achamos que é somente é o dever da escolinha da igreja, eu trago ele na escolinha da igreja para isso. É para falar de Deus com ele, para que seja sempre, eu estou aqui no culto, estou ouvindo a Deus, eles vão estar lá na escolinha também, ouvindo a Deus, porque as tias lá fazem a mesma coisa que nós, só que de uma maneira que sejam entendidas para eles. Mas nós, às vezes, não pegamos esse tempo para falar com os filhos, para poder mostrar isso, porque, se você não sabe, o muçulmano, o povo do islamismo, desde que a criança está no ventre de sua mãe, o pai, que é o cabeça da casa, ele chega lá na barriga da mulher e começa a falar, só Alá é Deus. Só Alá é Deus. E ele só repete isso. Todos os dias ele faz isso.
desde a barriga da mulher. Ele começa falando só Alá é Deus. Então você vê essa criança, ela nasce, ele continua falando só Alá é Deus. E ele continua falando. O que você acha que acontecer com essa pessoa quando tiver uns 15 a 20 anos? Você falar para ela assim, olha, tem um Deus que te dá muita abundância, eu vou te mostrar esse Deus. Não, eu conheço. Eu conheço Deus. É o Alá, não é? Não, não é Alá. É o Deus de Israel, todo-poderoso, maior que todos. Não, é Alá. Por que ele vai falar isso? Porque o entendimento dela se baseia nisso, desde que ela estava no quê? Na barriga de sua mãe. Ela entende que só isso que funciona. Só isso que é dele. Só isso que tem no mundo aí. É só isso. É só Alá. E as pessoas, nós, crentes, cristãos, acreditamos em Deus, Jesus, não falamos nem para os nossos filhos. Não explicamos para eles que nós temos um Deus Todo-Poderoso. Nós não perdemos um tempo ou ganhamos um tempo com eles, mostrando para eles, abrindo o entendimento deles. Porque se você não abrir o entendimento, tanto seu como de sua casa, como é que vai fazer? Nós vimos que o carcereiro pediu uma luz, eu falo, ó, e Paulo falou com ele, você e sua casa. Mas ele entendeu, ele compreendeu, ele foi lá e falou com a casa dele, todos aceitaram. Pensou que maravilha? Uma palavra, todos aceitaram. Eu sei que todos querem isso, todos querem sua família aqui na igreja, estão orando com o pastor Tony quando acaba o culto. Mas às vezes nós estamos falando nem para os nossos filhos o que é o verdadeiro evangelho, o que é Jesus, o que é Deus. Os judeus, todo sábado que eles vão na sinagoga deles lá, quando eles voltam para o almoço, eles passam lá a virada, passam lá orando. Quando eles voltam para almoçar em casa, eles só falam junto à sua família e falam de Deus. Falam as histórias de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quantos nós já fizemos isso? Você vai falar assim, não, mas na minha família eles não aceitam isso. Não aceitam o que eu falo. É que você não conhece meus filhos. Você não conhece. Não conheço, talvez não conheça mesmo. Conheço o filho aqui da dona Ana, do Camargo, conheço. Conheço os filhos. Mas o seu filho talvez não conheça. Mas eu posso te falar uma coisa. Peça para Deus uma luz. Peça para Deus para que possa abrir o entendimento deles e o seu nesse dia de hoje. Para que quando você for falar, senão eles vão ficar até quietinho para ouvir. Você vai ver ele falar assim, não, pode falar, eu quero ouvir esse Deus. Porque se nós somos abençoados, a nossa casa tem que ser também. Nós não podemos puxar só para nós. Porque se é uma vida perfeita, se é aquilo que Deus quer nos dar, que Ele fala é tu e a tua casa, são todos. Não é só nós. Puxe isso para você hoje. Ore por isso. Creia nisso. Porque nós vamos abrir sua Bíblia agora rapidamente ali em 2 Coríntios. Que você vai ver qual o problema desse mundo de hoje em dia. 2 Coríntios 4:4. Qual é o versículo 3? Diz isso aí, ó. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então nós vemos que o Deus desse século, quem é o Deus desse século? É o maligno, não é? Então o que ele faz? Ele cega, ele encoberta. Ele faz que o entendimento dos incrédulos fique cego. Eles vão ficar cegos. Ele faz eles que não possam entender. E é isso que o diabo mais quer. Para que não resplandeça a luz do evangelho para a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nós vemos que aquele carcereiro pediu o quê? Luz. E nós vemos que o quê? Para que não resplandeça a luz do evangelho. Da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quer que Deus entre na sua casa?
Peçam a luz. Peçam a luz para Deus. Porque às vezes o desentendimento está começando na sua casa. É uma briga com o marido, é uma briga com a esposa, é uma briga com o filho. Está começando lá. Você talvez não tenha nem vontade de ir para casa, porque você sabe que chega em casa, é guerra. Como diria nosso amigo pastor Kleber, é guerra. Tudo é guerra. Mas, se nós estamos assim, precisa dar uma mudança, não precisa? Porque viver em guerra, uma hora esgota. Precisa de luz, precisa de paz, precisa de tranquilidade. Porque uma casa onde há problemas, você vai ter problema em tudo quanto é lugar. Se o seu problema está em casa, no seu trabalho também vai ser problema. Porque se você está no seu trabalho, mas você está lembrando lá da sua casa, os problemas, situações, é um filho desesperado, é um filho brigando com o outro, é uma tia com a outra tia, é primo com tio, é só misericórdia. É assim mesmo. Peça luz para sua casa hoje. Fale, Deus, eu preciso de uma luz. Eu preciso de uma mudança. Nós temos que ensinar nossos filhos. Nós temos que pedir luz para dentro de casa. Nós temos que orar por eles, estar junto deles desde pequeno. Mas talvez você fale assim, não, mas os meus já estão no linguajar do mundo aí, um macaco velho, já estão grandes. Comece agora. Nós temos o carcereiro, que eu tenho certeza que o carcereiro não era nem um novo, não. Porque para ser carcereiro numa prisão, você tinha que ser uma pessoa de confiança. E a maioria das vezes a pessoa de confiança não é uma pessoa nova. É a pessoa que já foi testada, aprovada ali já tem já um conhecimento. Então ele já tinha filhos mais maduros. Mas ele foi lá e Deus resgatou aquela casa toda. Deus está pronto para resgatar a tua casa toda hoje. Mas peça uma luz para Deus. Peça um entendimento para Deus. Peça para Deus, Deus, entra na minha casa hoje, preciso de uma luz, tá ruim, tá difícil, tá complicado. Eu costumo falar que as pessoas têm vergonha de orar, falar com Deus, mas não tenha vergonha, apenas fale. Talvez você fale assim, não, mas eu não sei falar bonito, igual o pastor Tony fala bonito, igual o pastor que está aqui falando fala bonito, igual o pastor Carlos fala bonito. Deus não está ligando se fala bonito ou não. Deus está ligando para as suas palavras verdadeiras que saem da sua boca. Se aquilo que está saindo da sua boca, lembra das moedas da viúva? Foram quantas? 2 moedas, certo? Jesus falou que ela foi que deu mais, sendo que os outros tinham dado mais em dinheiro, em espécie. Mas ela deu mais porque ela deu o que ela tinha. Então nós temos dado o que nós temos. Deus não está ligando se é 2 moedinhas, 1 moedinha, se é uma palavra, se é 5, se é 10. Mas seja fiel ao falar, seja verdadeiro. Fale, Deus, é assim que eu sou, é assim que eu vivo, mas eu quero uma mudança. Eu preciso que o Senhor entre na minha casa, fale comigo. Eu preciso de uma mudança, de uma transformação, eu preciso de sua luz na minha casa. Que Ele vai fazer isso hoje. Que Ele vai fazer uma transformação na sua casa hoje, não importa qual seja o problema, a situação. Mas comece hoje a tratar isso com Deus. Porque as estruturas podem ter sido abaladas. A prisão caiu por terra lá, abalou tudo, as grades se abriram, os presos estavam prontos para saírem. Mas Jesus manteve eles lá. Talvez sua casa está um ponto, um fio. Está tudo já destruído, tudo abalado. Mas Deus quer restaurar hoje. Pode ver, você vai falar assim, mas eles não saíram ainda, mas estão tudo lá, estão me aguentando. Mas peça para Deus uma transformação de sua casa hoje. Peça para Deus uma luz. Fala para o reino dele entrar na sua vida. O reino de Deus, a abundância de Deus. Deus não quer saber somente do seu dinheiro. Deus quer seu coração. Ele deseja o seu coração. Ele deseja aquilo que você tem mais de precioso, que é a sua alma, que é o seu coração. É isso que Ele deseja. Ele deseja estar com você todos os dias da sua vida. Quando você precisar, fala assim, pode contar com Ele, que Ele vai estar ali. Já imaginou isso? Você tem amigo melhor que isso aí? Que talvez seus amigos, quando começa a ficar ruim, já saem de perto de você. Mas Deus não sai. Deus está ali pronto para te socorrer. Pronto para te ajudar, pronto para estar ali com você. Não importa qual seja o problema, a dificuldade, mas Deus está ali. Você vê aquele carcereiro que estava pronto para se matar. Paulo gritou, não, faz isso não. Deixa eu te mostrar um Deus aqui. Deixa eu te mostrar um reino
que nós não somos mais desse mundo, correto? Nós não somos. Nós vivemos nele, mas não somos dele. Nós somos do reino de Deus. O reino de Deus que é abundância, que é paz, que é prosperidade. Nós estamos nesse reino. E para nós encerrarmos, abra sua Bíblia ali em 1 de João. Para nós participarmos da ceia. 1 João, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 18. Já conseguiram achar? Apocalipse, Judas, João. Diz o seguinte: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que é de Deus é gerado e conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Versículo nós começamos 18, ele fala que o maligno não lhe toca. Mas se o mundo é do maligno, não é isso? O mundo não é do maligno? Mas como é que ele não vai nos tocar? Porque nós não vivemos para ele. Nós não vivemos nesse mundo. Nós estamos aqui, mas nós vivemos no reino de Deus, o mundo de Deus. Aquele mundo que sempre que tem alguma coisa, Deus está ali para te proteger. Aquele mundo que sempre está faltando alguma coisa, Deus está ali para te dar, não deixa faltar nada. Ele te dá em abundância, é isso que nós estamos orando para esse mês de hoje. O mês de abril é o mês da abundância. É nisso que nós estamos pensando e querendo e buscando. Nós vamos conseguir. Não é só uma vida qualquer, é uma vida de abundância, onde o maligno não toca. Ele pode estar ali tentando, ele pode se andar, mas ele não lhe toca. Porque você vive no mundo que é de Deus. Aquele que crê não perece, mas tem a vida eterna. Aquele que crê, aquele que está com Jesus, nada lhe falta. Aquele que crê que está com o Filho de Deus, ele está totalmente andando com Deus. E nada pode lhe tocar. Nenhum mal pode chegar à tua tenda, a sua casa está guardada, a sua casa está bem guardada por Deus. Nada pode lhe tocar. Se está tocando, tem uma coisa errada acontecendo, e é hoje que você pede uma mudança. Como aquele carcereiro falou: olha, eu preciso de uma luz, peça para Deus uma luz hoje. Não aceite mais isso na sua vida. Não aceite que o maligno te toque. Fale: Deus, eu quero que o seu reino entre na minha vida. Eu quero uma vida de abundância, uma vida de paz, prosperidade. Mas fale com a sua boca, peça a Deus. Não deixe de pedir. Peça para Deus um mundo que é o dele, não esse mundo que nós vivemos. Que é um mundo de guerra, um mundo de problemas, um mundo de situações. Um mundo que o maligno já tem como dono. Mas peça o reino de Deus na sua vida. Que nada pode te abalar. Nada vai acontecer, porque nós estamos com Jesus. Nós estamos nesse reino. O reino de Deus não é comida nem bebida. É paz, é tranquilidade, é abundância de dias. Vamos viver para sempre com Deus. Desde agora, como eu falei para vocês 2 domingos atrás, o reino de Deus é isso. Não é só o agora, é o para sempre. E para sempre vamos viver nesse reino. Para sempre vamos caminhar com esse reino. Para sempre vamos caminhar com esse Deus. Mas escolha caminhar com Ele. Escolha seguir a Ele, que eu tenho certeza que sua vida jamais será a mesma. E não só a sua, mas a sua e a da sua casa. Talvez você fale assim: eu estou sozinho aqui hoje, meus familiares, ninguém veio, ninguém liga para isso. O carcereiro também estava sozinho, não estava? Mas Deus abriu o entendimento dele naquele dia. E toda a sua família foi salva.
talvez só precisava de você abrir seu entendimento para que toda a sua família seja salva. Então creia nesse Deus. Creia nesse Deus que pode fazer o impossível na sua vida. Creia nele, que ele vai fazer o impossível. Mas creia no Senhor Jesus, será salvo. Tu e a tua casa. Amém?